Saudações, saudações! Mais um episódio do Podville. Abraço aí para todo mundo. Muita gratidão a quem tem nos acompanhado, a quem tem nos curtido nas redes sociais, aos convidados que passaram esse ano conosco. Muita gratidão. Wilson Mira Júnior, e aí, cara, tudo bom? E aí, Ivan, como a gente sempre fala, é sempre muito bom estarmos aqui no Podville. E, Ivan, hoje nós temos algo que a gente gosta muito, que é esporte, e eu particularmente fico muito feliz com essa conversa que nós teremos aqui hoje, que é sobre Taekwondo, que é uma arte marcial que eu fiz no passado e acabei retornando na pandemia, no início da pandemia. E fico muito feliz de recebermos aqui os nossos amigos. Nós estamos com o Miguel Vargas dos Santos e com o Jean Cristiano dos Santos. O Miguel, que é faixa preta de Taekwondo. Terceiro dan, Miguel? Isso. E o grão-mestre de Taekwondo. Só uns 20, 30 anos de Taekwondo, Ivan. E o Jean é uma das referências do Taekwondo, não só de Joinville, mas de Santa Catarina como um todo. Então, quero dizer que a gente fica muito feliz de receber vocês e acho que vocês que estão nos assistindo também vão gostar desse conteúdo que nós temos hoje sobre esporte, sobre arte marcial, sobre Taekwondo, sobre Olimpíadas, porque Paris é logo ali, 2, 3 meses nós já temos Paris. Esse é um ano olímpico, então acredito que a conversa vai ser muito proveitosa nesse sentido. E aí, Miguel? Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ivan. Queria agradecer pela apresentação e obrigado pelo convite. Perfeito. Jean? Boa tarde. Como meu filho colocou aqui, agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? O Wilson, por ser meu aluno e ter prestigiado esse momento para a gente, né? É muito bacana. Está sendo uma novidade, nunca fomos no meio de comunicação, né? Então, estamos aqui para fazer esse bate-papo tornar legal aí. Ô Ivan, e tu sabe que embora nós tenhamos essa relação pessoal que felizmente o Taekwondo nos proporcionou, não é só pelo coleguismo, pela nossa amizade que eles estão aqui. Além disto, o Miguel, ele foi classificado o Grand Slam, que foi realizado no Rio de Janeiro, e o Miguel hoje é integrante da seleção brasileira de Taekwondo. Então, assim como a Giovana, inclusive eu acho que é bom a gente lembrar aqui, a Giovana, quando esteve conosco aqui, foi ano passado, setembro ou outubro do ano passado, ela já estava ela já estava bastante tempo nesse processo, e, professor, para se tornar um atleta olímpico, eu imagino o quanto tempo de dedicação, para se tornar um atleta brasileiro da seleção, o quanto o Miguel já dedicou o seu tempo, a disciplina. A Giovana, se eu não me engano, ela tira desde os 8 anos, né? E garantiu a vaga. A Giovana vai estar nas Olimpíadas em Paris, a gente vai poder assistir. Eu espero poder assistir lá, né? Eu pretendo assistir essas Olimpíadas de perto, mas se a gente não conseguir, pelo menos pra TV, porque lembra que ela tava naquela perspectiva, no caminho, e a gente ainda disse, não, vai dar certo. Agora que tu vem no Podville, vai dar certo. Eu acho que a gente acabou dando sorte. Então a gente tem recebido esses atletas, que Joinville tem esse polo. Apesar de algumas dificuldades, Joinville tem esse polo de esportes muito forte. Então, acho que vamos conhecer um pouco da trajetória do E só para completar essa questão da Giovana, que foi essa introdução ao professor e Miguel, me parece que vocês têm uma história parecida, porque o tiro entrou na vida da Giovana por intermédio dos avós, dos pais, claro, eles atiram lá na Sociedade Rio da Prata, lá no interior de Piraberaba, lá. E ela começou a atirar, conheceu o esporte, só que ela mudou o patamar, profissionalizou e hoje está nas Olimpíadas. Mas o que eu quero dizer, e um dos motivos da gente trazer a Giovana naquela época, trazer o professor, trazer o Miguel hoje, mostrar para vocês a importância do esporte, porque um pai insiste para o filho estar no esporte, porque o pai vê que aquilo é saudável, é bom. Então a gente vai escutar um pouquinho a história deles e a gente vai ver a importância de incentivar o esporte. Cultura, esporte. Professor, eu sou do futebol, eu jogo muito, 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 muito. Uau. Quem me conhece sabe. Não, modéstia à parte, eu jogo muito, muito futebol. Infelizmente não tive... Eu não sei nem o dom, porque eu não tive esse encaminhamento, né? Eu não tive esse contato, infelizmente, né?
O Wilson já teve esse contato, né? Então, eu acho que esse vai ser o nosso tema aí principal. Legal. A importância do esporte e das artes marciais na formação, tanto do atleta, mas também na pessoa, no ser humano. E assim, né, Ivan, tu falou que tu tem uma aptidão pro futebol, brincadeira à parte aqui, como eu fiz, mas quantos bons atletas, bons jogadores a gente muitas vezes não acaba perdendo porque não tiver esse contato com esportes, com uma formação de esportes, de alto rendimento. Aqui hoje a gente vai falar com o Bruno, que é técnico do Taekwondo, então assim... Quantas pessoas, eu acho, quantos jovens vão para droga, outros caminhos, por não ter a oportunidade de conhecer o esporte, né? Eu digo que eu fui privilegiado. Eu sempre pratiquei esporte, comecei nas artes marciais com 7 anos, comecei com karatê, que aqui em Joinville o tradicional era karatê, judô e capoeira, né? Daí depois, com o tempo, eu tive várias incursões no karatê, aí já um pouco com mais idade, 19 anos, ali comecei a ter contato com o taekwondo e me apaixonei, né? Tanto que já estou nessa vida há um bom tempo, né? Esse ano, a associação que eu fundei, a Associação Joinvilense Taekwondo, completou 31 anos. E aí entra toda essa parte de formação. Por exemplo, o Miguel hoje está com 15 anos, mas ele começou a praticar, a frequentar as aulas com 2 anos de idade. Na verdade, ele estava lá mais como uma recreação, passando no meio dos adultos, pulava por cima. Eu acho que tinha adulto que ficava com o cabelo em pé, porque ele ali se metia. Quer ver na parte do combate, da simulação, né? Não tinha medo, ele sabia que ninguém batia nele, né? Tá. Mas isso é legal de ver, como você colocou, a parte de formação, a parte educacional, tá? E disciplina, eu nunca precisei no colégio ver reclamação de nota, nem dele, nem do meu filho mais velho, Gabriel, que também é faixa preta, mas atualmente não pratica mais. A minha esposa também é faixa preta, minha esposa é faixa preta 4º Dan, foi a primeira mulher em Joinville a conquistar esse título de mestre, né? Hoje eu sou 7º Dan, também sou o primeiro joinvilense a conquistar o 7º Dan pela Federação Catarinense de Taekwondo e pela Confederação Brasileira de Taekwondo, né? E então nessa carreira aí, né? E para mim, como pai, ver o meu filho de um momento para o outro começar a se interessar pelo lado esportivo, isso teve influência muito do técnico Bruno, porque tipo assim, faz 1 ano e 4 meses aproximadamente que o Miguel não treina mais comigo, ele treina com o técnico. Foi o técnico que colocou ele nesse patamar de atleta. Eu trabalhei mais a parte de formação. Hoje o Miguel é faixa preta 3º Dan, né? O Wilson é prova disso. Inclusive, eu acho que na formação do Wilson, o Miguel também teve uma grande participação, porque ele ajuda todos, tá? Então é muito bacana esse sentimento de passar o conhecimento para frente, a humildade do mais graduado passar para frente, tá? Inclusive, eu falo que eu já ouvi falar que no Japão, por exemplo, também é um pré-requisito para muitas firmas ser faixa preta de alguma modalidade. Por quê? Entende-se que a pessoa já passou por várias situações que ela vai ter um autocontrole melhor durante a sua vida profissional, né? Então, eu acho que é bom esse ponto levantado pelo Jean, Ivan. Naquela linha que tu abordou da nossa conversa aqui, às vezes existe um preconceito que a pessoa possa ficar violenta. Imagina um pai agora que está nos assistindo, uma mãe, poxa, mas será que o meu filho não vai começar a bater nos coleguinhas na escola? Porque, de fato, né, vai ter mais técnica. Vai ter mais técnica, é até uma covardia, né? Tem risco disso acontecer, já assim, de ser utilizado no sentido negativo, da criança ficar violenta. Acho que seria interessante a gente fazer esse esclarecimento aos pais para afastar qualquer dúvida. Eu acho que começa pelo professor. Você já convive comigo na academia há um bom tempo. Às vezes quem olha de fora pensa que o Jean é violento, entendeu? Mas, Wilson, quantas pessoas você viu batendo na academia? Se tu bater mesmo, não sobra um, né? Então, tipo assim... Obviamente que tu pega leve, porque é da tua técnica, né? Então, eu acho que começa tudo por ali. Se o professor ele tem essa visão educacional,
a criança ou adolescente vai ir pro lado do caminho do bem, sabe? Inclusive, eu lembro de um depoimento, há um tempo atrás, aí, uns 6 anos atrás, eu tive um problema que a minha academia desabou. E do nada apareceu um rapaz lá, todo arrumado, engravatado. Cara, isso foi um presente de Deus para mim, essa presença lá, tá? Por quê? O cara chegou assim para mim, ele me deu um monte de orientação. Quando ele chegou lá engravatado, eu já sabia que era advogado, não tinha... Daí ele, o senhor não lembra de mim? Quando ele falou assim, deu um clique. Ex-aluno. Eu realmente, a fisionomia era conhecido, mas pensa bem, quanto tempo que o cara tinha treinado comigo. Tá, ele me deu um monte de orientação como proceder, mas a parte mais bacana foi quando eu acompanhei até na frente da academia. Ele chegou assim para mim, na verdade, estou aqui para agradecer o senhor. Agradecer? Não estou entendendo. Não, porque quando eu tinha meus 14 anos, eu estava num caminho meio torto. Se não fosse a disciplina que o senhor me impôs aqui, me orientou, não sei o quê, eu não era o que eu sou hoje. O cara é advogado. Sim. Cara, tipo assim, para mim foi um prazer que não tem o que falar, tá? Então, quando a gente vê esse retorno... às vezes mais até que um título, alguma coisa, uma conquista... Uma conquista esportiva. Sim. É que eu falo assim, as artes marciais... É maior que muito troféu, né? Maior que muito troféu. As artes marciais, elas podem levar para o lado esportivo, como daqui a pouco vamos ter conversa com o técnico, mas também é algo para a vida, sabe? Em termos de disciplina, educação, eu falo assim, é um complemento da educação de casa. A gente fortalece mais desses valores, né? Destacar os pontos positivos que a formação que os pais tentam dar, né? O professor Jean falou uma situação e nunca havia me ocorrido. O diferencial num currículo de tu ser graduado numa arte marcial. Sim, né? Mas eu vou receber... O cara é faixa preta de karatê. Sim. Cara, eu, pelo menos, eu tenho o entendimento que é um cara diferenciado. Eu não consigo ver e não tenho contato com pessoas do perfil do professor que sejam agressivas. Bem pelo contrário. Eu vejo que eu não sou agressivo contigo. Não, esse perfil é um perfil... E com todo respeito... Quem luta não briga, né? É uma frase bem comum. Quem luta não briga. Então, a gente evita de entrar numa confusão. Isso eu falo com as pessoas que eu tenho. É a imagem que eu tenho. Eu acredito que uma coisa que atrapalha essa questão, professor, é aquele teatro, aquele cinema do MMA, né? Que é para vender, que é para causar aquele um contra o outro, que é uma encenação aquilo, né? Porque aqueles caras lá também, a grande maioria também tem disciplina e trabalhou muito para chegar naquele ponto, só que eles têm que participar daquele circo, né? Tu diz mais no sentido que a agressividade é uma encenação, não que necessariamente a luta. Não, ali, não, né? o pré-evento, aquela fiasqueira lá, é entretenimento. Encarada ali. Entretenimento. Sim. Eu tenho uma opinião pessoal, mas... tipo assim, é gosto, né? Em primeiro lugar, começa pelo gosto. Eu penso assim, o cara que pratica uma arte marcial, ele tem uma orientação. E o cara que entra nesse caminho do MMA, ele está procurando primeiro um retorno já, né? Porque a gente sabe que o cara que está lá no top, ele recebe... como é que fala? Luvas, recebe por estar ali, tá buscando né? dinheiro. Grana. Tá buscando dinheiro. Tanto que, tipo assim, né, se for ver, até em livros, né, fala que a arte marcial, de certa forma, é a inexistência do eu. Então a gente pega uma disciplina, e ali não, ali já envolve o ego. Eu tenho que vencer, sabe? Mas, tipo assim, a própria modalidade do taekwondo, às vezes tem esses dois lados da moeda, tipo assim, a formação e o rendimento, tá? Mas eu coloco que um complementa o outro, tá? Porque a formação, por exemplo, o Miguel começou a competir agora faz 1 ano e meio, tá? Ele já teve uma formação dentro da academia, tanto que ele perde ou ganha
ele vai lá e respeita o adversário. É até bacana, é bonito de ver. Ele vai lá, abraça, sabe? Comemora com o adversário, tá? E às vezes eu não vejo isso em muita gente, tá? Então isso é porque ele tem uma formação muito boa. Ele treina, como eu falei, desde os 2 anos de idade. Então ele tá com 15, ele pegou faixa preta com 12 anos, né? Então é Um dos mais novos, inclusive. Em Joinville, meu aluno é o primeiro a ser formado com essa idade. É porque antes eu tinha uma opinião, eu não formava faixa preta antes dos 18 anos. Aí, infelizmente, vem a parte comercial, eu tive que repensar sobre isso. Inclusive, eu tive situações de perder aluno, porque eu deixei claro para o pai, ó, eu não formo faixa preta antes dos 18 anos. E o pai queria uma faixa preta antes dos 18. Daí eu tive que repensar a situação. Tá? Mas eu não culpo o pai, porque, tipo assim, hoje realmente, em questão do esporte, tem que ser formado o mais cedo possível, porque o que vai representar o Brasil é o faixa preta, não é o faixa colorida. Por exemplo, Ivan, eu só não estou na seleção, não posso ir para as Olimpíadas por causa da idade, assim. Só por isso, entende? Não atingiu o requisito, chega tarde. Avançada. Não, avançado também não, né, já? Pô, daí sacaneia. Ô, Miguel, tu só a vida que foi triste. Tu tá com 15 anos? Isso. E como é que tu concilia treinamentos? Porque, volto a dizer, o professor falou formação e rendimento. E para tu conquistar esses resultados e estar numa seleção brasileira... Não tem como não, apesar do dom, mas tem muito treinamento envolvido. Escola pra ti, cara, outros esportes, videogame, como é que tu te sente nessa pressão toda? Porque tu já tá em seleção brasileira, é que muda a concepção, né? E apesar da pouca idade, querendo ou não, tu só tem 15 anos, né? É um pouco difícil, né? Conciliar escola, treino, academia, jogar videogame, tarefa. Mas a gente vai dando um jeitinho, né? De manhã eu vou pra escola, de tarde eu faço treino de taekwondo, depois eu vou pra musculação, de noite eu faço mais um treino. Tento já fazer as tarefas logo depois que chego da escola. Acho que todo mundo, se quiser, consegue, né? Manter estudo, escola e o lazer. Ô Ivan, e tu sabe que a Giovana nos falou isso, e eu fiquei com essa informação na cabeça, acho que você também. Cara, é uma profissão ser atleta. Né? Diferente da gente que faz por hobby, né? Atleta é uma profissão muito séria e muitas vezes com uma carga de trabalho muito maior do que 8, 9 horas por dia. Me corrija se estiver errado, mas o que tu tens lá também pela confederação? Psicólogo esportivo, precisa de nutricionista, precisa fazer academia, e ele tem que ter uma vida social, né? Um adolescente, né, tem seus outros gostos, não pode viver só disso. Então é muito intensa a carga, assim. É bem difícil mesmo. Por enquanto a gente tem alguns apoios, né? Mas estamos correndo atrás de psicóloga. Então, nós estamos correndo atrás de patrocinadores, né? Já tem alguns que estão ajudando de alguma forma, né? Por exemplo, tem o Armazém da Natureza, Fernanda. Que ofereceu o almoço quando ele for lá, tá? Fechamos parceria com uma quiropraxa. Qual é o nome da clínica? Quiroprax, a doutora Natália e a doutora Joyce. Então, a gente está encontrando parceiros. Academia, fechamos uma parceria com a Academia Getúlio, a Academia do Fernando. Então, a gente está correndo atrás, mas estamos estruturando tudo isso, porque eu não tive isso na minha formação e quando eu competia, tá? Para mim está sendo novidade. Essa de correr atrás de patrocinador, tá sendo bem estressante, porque Joinville em si é uma cidade ainda, eu acho que fechada para o esporte, né? Mesmo com bons resultados, né? Eu acho que tem algumas modalidades que ficam em evidência que às vezes ganham até um pouco mais de apoio, né? Mas, por exemplo, essa conquista do Miguel, ser o primeiro joinvilense a integrar a seleção brasileira de taekwondo, tá? Para mim é uma novidade, para Joinville é uma novidade isso, claro, né? E mostra que ele realmente tem potencial. A dedicação dele está sendo incrível, não é porque eu sou pai, como eu já falei, eu não tenho mais acompanhado o treino dele, certo? Então tem sido top. Ele
tipo assim, sai da escola, almoça, já começa a se preparar, ver o que ele vai fazer, ou vai para academia, ou vai... hoje também fechamos uma parceria com uma academia de Pilates, que ele tem que melhorar a flexibilidade dele, tá? E estamos correndo nessa parte de estruturação dele, né? Eu tenho uma questão sobre isso, professor. O atual governo, ele chegou a trazer o secretário de esportes, eu acho que ele era de Curitiba, o secretário André, que ele era da Confederação Brasileira de Esportes Olímpicos. Bom, resumindo, o que o poder público, até hoje, ajudou nessa conquista do Miguel? Olha, desde o ano passado, através da Secretaria de Esporte, ele está recebendo uma bolsa. Bolsa Atleta, né? Municipal. É municipal. É a FELEG? Não é mais FELEG. É né? CESPORT. CESPORT, né? CESPORT. Está sendo de grande ajuda, né? Sim. Esse ano também está recebendo, já começou a receber a primeira parcela agora, né? É uma ajuda financeira. Mas, para vocês terem uma ideia, por exemplo, agora ele vai ter que participar de um evento no Rio de Janeiro, o Rio Open. Internacional, né? É o Camp? Não, esse é um Open, né? Só que é reconhecido como internacional, né? Certo. Só a inscrição foi $150. Né? Então, tipo assim, aí não é só isso. A gente tem que correr atrás, bancar a hospedagem, a alimentação, o transporte, né? Então, a gente está indo, né? Se virando, vamos dizer assim. Ô, Jean, e como atleta da seleção brasileira, ele pode talvez ter direito à bolsa atleta do governo federal, mas daí só ano que vem? Provavelmente só ano que porque vem. A conquista foi nesse ano. Daí o ano que vem ele solicita a bolsa para, né? E ainda mesmo assim existe pré-requisitos, são competições que ele tem que participar, né? Para conseguir isso, né? Sim, claro. Mas, por exemplo, ele tá para representar o Brasil, né? E aonde mesmo? Eu vou pro Pan-Americano no México, Querétaro. Então nós já temos. Eu até ia pedir, Miguel, eu acho que tu tá com as medalhas ali, se tu puder mostrar para o pessoal que está nos assistindo. Nós temos a medalha do aberto. Da Seletiva Nacional Consegue Aberta. mostrar? Que vai dar um brilho ali, ó. Essa é a que possibilitou que o Miguel participasse do Grand Slam. É isso? Seletiva Nacional Aberta. Seletiva Nacional Aberta. Isso. Pô, que legal, Ivan. Essa é a do Grand Slam. Essa é a que te colocou na seleção brasileira de Taekwondo. O Grand Slam é a seletiva nacional da seleção brasileira. Deixa eu ver essa aí, Miguel. Pô, que legal. Grande. E aí nós estávamos falando desses compromissos internacionais. Então tu já está no Pan-Americano, que vai ser no México. Isso quando previsto o Pan-Americano? É julho. Julho desse ano? Desse ano. Despesa, hein? Tudo pra ontem. Então, mas esses eventos que ele vai representar o Brasil, ele vai ter toda a orientação pela Confederação Brasileira de Taekwondo, né? Então, tipo assim, despesa aérea, transporte, alimentação, tá tudo pela Confederação Brasileira de Taekwondo. Mas, por exemplo, um extra, ele quer ir comer um lanche, alguma coisa aí. Claro, alimentação, tudo. E outra, quando tá fora de casa, fora da cidade, é tudo diferente, né? Sim. Até eu acho que foi bem mencionada a Confederação Brasileira, Jean, Ivan, Miguel. Felizmente, o Taekwondo sendo um esporte olímpico, existe uma organização melhor do que outras artes marciais, do que outras atividades. Tem muito por ser melhorado, aprimorado, com certeza, não é um confete aqui, mas tu vê uma organização melhor. E não é só no Taekwondo, tudo que envolve a atividade olímpica, porque daí tu tens o Comitê Olímpico Internacional e tu tens confederações muito fortes no país. E em Santa Catarina, nós somos, acho que, privilegiados com a Federação Catarinense de Taekwondo, com o Alan, que é o nosso presidente da federação estadual. A sede em Jaraguá, né? Sim, eu gosto da nossa federação estadual, que a sede não é Florianópolis. Já foi no passado, eu acho, né? E hoje a sede é Jaraguá. Mas tu gosta porque é Jaraguá? Não, eu gosto pelo fato de não ser necessariamente na capital do estado. Sim. Né? Eu acho que por aí a gente já vê essa interiorização do Taekwondo e ser forte em cidades que não são capitais necessariamente. Então essa estrutura acaba
facilitando, não resolve tudo, né? Como você mencionou. Mas já que vocês tocaram nesse assunto, qual é os números de Joinville de praticantes? Eu não sei se são, como é que chama, federados, são... Tipo assim, acho que valia uma explicação de que eu acho que dá para ir pelaquela explicar que nós temos uma hierarquia, a confederação, a federação, e tem aqueles que não necessariamente estão filiados. Eu acho que é um cuidado importante, né, Jean? Mas eu acho que todos que estão em Joinville aqui agora estão caminhando certo, estão trabalhando com a Federação Catarinense de Taekwondo. Pô, que legal, isso é bom. Então, existe vários mestres aqui em Joinville, né? Academias próprias, eu acho que sou o único que possui. Como eu falei, a minha completou 31 anos, né? Daí existem mestres que dão aula na academia de alguém, né? E também existe a participação no projeto Movimenta Joinville, né? Então, que é atendido nas escolas. Isso é muito bacana, que entra bem na parte de formação da criança que está ali na escola, né? Sim. E assim, né, o Jean fez a menção que ele começou no Karatê. E depois lá fez até a mudança correta. Não, brincadeira. Foi pro Taekwondo. Mas não, tu começa no Taekwondo, mas tu pode ir para uma outra atividade. Quero só fazer a intervenção. O pessoal do Karatê, eu não falei nada. Foi ele que falou, o Wilson Mira Júnior. O pessoal do Karatê, de qualquer outra arte marcial, não tenho nada, gosto de todo mundo igual. Quem tem diferenciação com arte marcial é ele. Tá? Eu acho que foi bom essa tua intervenção, o pessoal do MMA. Ô, Mosca, aquele corte que ele fala com o MMA é encenação, pessoal do Jiu-Jitsu, Ivan, só procurar, ele faz questão de explicar para cada um por que o MMA e o Jiu-Jitsu são encenação. Vai ser bacana. Eu me resolvo para falar Jiu-Jitsu. Escutei. E eu falei de Jiu-Jitsu? Não, eu falei que Jiu-Jitsu era encenação. MMA. Não, mas é bacana. E voltando, Ivan, na nossa conversa aqui, tu falou da academia, então é uma das únicas academias próprias de Taekwondo em Joinville, embora existam outras em academias parceiras, digamos assim. Isso. Onde é que fica a tua academia? A ISAM? A ISAM foi um nome criado para dar um destaque digamos, à minha pessoa, né? Uhum. Eu tenho a Associação Joinvilense Taekwondo, registrada tudo certinho, né? Do lado da Delegacia da Mulher, que faz esquina com a Rua São Paulo. Então, a academia fica na Rua Dr. Plácido Olímpio de Oliveira, 859. Fundos. Como eu falei, 31 anos completou esse ano. No mesmo local. A Campeã é do outro lado ali, né? Aquele ginásio da Campeã. A Campeã é um pouquinho mais pra frente. Um pouquinho mais pra frente. Uhum. Isso. Inclusive, ali eu faço jiu-jitsu com um aluno meu que é formado faixa preta taekwondo, né? Ele é formado preto taekwondo, karatê e jiu-jitsu. Daí eu vou lá fazer jiu-jitsu com ele. Assim, para fugir um pouco e ter uma outra atividade, né? Eu, por exemplo, né? Sou formado em educação física, não gosto de musculação, tá? Apesar que sei os benefícios. Inclusive, eu tenho que repensar, porque como eu já estou com 54 anos, e a musculação nessa idade já dá um benefício, né? Mas nesse momento ainda não quero, sou meio teimoso, tá? Daí eu gosto das artes marciais. Para mim não existe arte marcial melhor, existe aquela que você gosta, aquela que se identifica mais, certo? Então, tipo assim, não tem choque. Eu tenho amizades com karatecas, eu tenho amizades com professores de jiu-jitsu, tá? Eu acho que é muito bom. A pessoa que quer adquirir conhecimento tem que correr atrás. Sim. Certo? Esse ponto, até para a gente, de repente, concluir com o Jean, depois a gente vai conversar com o Bruno sobre a luta, como que foi essa conquista do Miguel. Mas, Jean, eu acho muito legal essa fala, essa intervenção, Ivan. O que acontece? Existe uma consciência da necessidade de fazer atividade física. Mas muita gente, desculpa, não gosto. Que tô na frente do mestre, daí eu esqueci que não pode falar palavrão, ô Ivan. Já vai pagar 10 apoios. Já vai dobrar os abdominais. Que não tá dando certo, né? Mas enfim. O pessoal às vezes fica, eu não gosto de fazer academia, não gosto do ambiente, não gosto da academia quando eu falo musculação. Tem muita gente que quer fazer atividade física e não gosta de musculação. E às vezes fica sem fazer porque não pegou gosto. E assim, tem tanta coisa para fazer, Ivan, só para não ficar nas artes marciais.
Ah, eu não gosto de musculação. Vai fazer dança. Faz pilates. Nós temos um colega que faz pilates, né? Que a gente pega no pé. Abraço, Marlon. Mas faz... Pessoal do Pilates, não tenho nada contra. Mas daí não tem perigo também, né? Pô, pessoal do Pilates não dá pra ter medo. Não se sabe. Mas brincadeira, pessoal do Pilates, tem tanta atividade física legal pra fazer. Pô, eu não gosto de dança, eu não gosto de Pilates, vai fazer natação. Ou taekwondo, ou karatê, mas é impossível, Ivan, e tu que é um cara do esportes, né, e é envolvido com esse universo de esportes, é impossível não existir uma atividade esportiva que tu não goste. Eu duvido, faço esse desafio. Então, assim, Jean, se pudesse falar dessa divisão do taekwondo entre esporte, entre arte marcial, sobre ser para todas as idades, para as pessoas que estão sendo apresentadas nesse universo. Só para concluir, auxiliar, o esporte como ferramenta de saúde, Isso. independente da idade, porque, cara, tu não precisa entrar no taekwondo para ir para as Olimpíadas, né? Tanto que a grande maioria não vai. Mas para a saúde, para fazer uma atividade que seja física, mental, mas é uma atividade para qualidade de vida. E eu acho que daí independe da idade. Acho que não tem idade para começar a fazer taekwondo, karatê ou qualquer arte marcial. Tem uma necessidade, tem uma demanda, e às vezes as pessoas não... O que eu vou fazer? Eu não... Daí o cara pode pensar, pô, taekwondo é para moleque. Eu acredito que não seja, né? Tudo é adaptável, não né? Tem idade para parar também, Ivan. Quase, praticamente. Exatamente. Eu acho o seguinte... Eu acho que tá engraçado, porque tem muita gente que às vezes não procura uma arte marcial porque pensa que vai só apanhar. Eu não começo assim, né? Não, até esses dias eu vi um vídeo de uma criança, né, falando assim, eu entrei na luta tal, não vamos mencionar para não ficar chato, porque eu só apanhava na escola. Eu vi esse vídeo. Agora eu apanho na academia. Né? Então, tipo assim... Eu apanhava só na escola. Tá? Mas a criança é engraçado, né? Porque ela é ingênua e fala o que sente, Sincero, não tem maldade, né? Mas tirando essa parte cômica, arte marcial, não só arte marcial, qualquer atividade física, qualquer esporte, quando bem orientada, pode ser pro resto da vida. Eu tenho falado, vendo o taekwondo assim, né? É uma atividade que você pode fazer pro resto da vida. Como tem a pessoa que gosta do futebol, tá? A minha esposa fala assim, ou você ama o taekwondo, se apaixona pelo taekwondo, ou você vai odiar pro resto da vida, tá? Então, é uma questão da pessoa realmente gostar, se adaptar. Não adianta eu fazer uma pessoa fazer os chutes, mas ela não está disponível, não quer fazer, né? Mas contrapartida fala assim, para que exemplo maior agora para mim? O Silmira, né, o pai do Wilson, tá lá com a gente. Isso começou de um papo quando o Wilson me apresentou ele diretamente lá no escritório e eu, meio que lancei, por que o senhor não volta a fazer? E parece que naquela época ele não estava muito ativo nas atividades físicas, tá? Pô, depois que ele entrou na academia também começou a fazer yoga, começou a fazer um monte de coisa assim, ó. E a mudança de vida, humor, tudo, sabe? Qualidade de vida. Sim, qualidade de vida, isso aí. E vira uma coisa família, às vezes é o pai que leva o filho, às vezes é o filho que leva o pai, e não só o meu pai, mas a gente tem o seu Renato, a gente tem senhoras, a gente tem crianças lá, é muito bacana, assim. Na turma de formação eu falo que eu tenho muito família, né? Tenho pai, mãe e filha, então é muito nessa parte. Porque também tem esse lado, tem atividades que já não dá para deixar junto, certo? E às vezes tem o pai que quer ir com o filho, tem o Jean com o Henrique, que são pai e filhos, tá? Tem a Cris com a Ana, então é muito bacana ver isso, esse comprometimento com o filho. Eu tive, o ano retrasado, eu tive 2 que pegaram a faixa preta, pai e filho pegando faixa preta junto, tá? Então, olha só a parceria um com o outro, sabe? Então, é tudo. Para mim, eu sou suspeito de falar, porque eu acho que eu vou estar com... Eu tô com 54, eu acho que eu vou estar com 64 e eu vou estar nessa vida ainda, né?
E não é assim, ô Ivan, pai, filho, às vezes irmão, o Taekwondo ele possibilita, diferente de outras atividades, porque sabe uma coisa, a gente falou aqui, às vezes o pai quer levar a criança, daí tu pergunta, tá, mas e tu faz o quê? Ah, eu não tô fazendo muita atividade. Pô, às vezes tu consegue conciliar, diferente de uma outra atividade, tem que ir lá, o pai, pô, não coloca o meu filho porque eu tenho que ir lá ficar esperando, vou ficar mexendo no celular. Pô, faz atividade física junto. Já resolve ali 2 circunstâncias de uma vez só. É o pai que coloca o filho na escolinha de futebol, né? Ele Ele tem que ficar 1 hora sentado lá porque ele não pode interagir, né? E é nem bom que interaja, né? Porque o pai no futebol às vezes atrapalha, né? Outra questão, os benefícios. A questão financeira, cara, me veio essa dúvida. É um esporte que custa muito? Bem perguntado, bem pensado, bem perguntado. Porque né, às vezes também é um dificultador, né? Dentro da renda das famílias, né? Bem, existe os atendimentos social, né? Tipo os projetos aí que tem, né? Como o da Secretaria de Esportes, né? Na academia, o valor e vai muito de pessoa para pessoa, né? Hoje eu tô cobrando R$160 a mensalidade, tá? É uma mensalidade de academia normal, né? Muito ok. Qualquer musculação custa isso. Não tem musculação por menos disso hoje. Eu não vejo. E principalmente que a localização que a minha academia se encontra, né? Porque, tipo assim, no bairro, eu sei que o valor às vezes é mais em conta, mas tem toda uma estruturação, né? E equipamentos, né? Sim. Eu acho que, tipo assim, eu sempre escutei falar e eu não discordo muito. O Taekwondo é uma atividade meio que elitizista, vamos dizer assim, Sim. de elite, porque o uniforme não é barato, o material de proteção, mas eu acho que quando a pessoa quer, ela corre atrás. Sim, pega tá? gosto, né? É a mesma coisa com a mesma situação com meu filho aqui. Eu nunca me vi numa situação de correr atrás de patrocinador. E hoje, para apoiar o Miguel, eu estou nessa situação. E pelo filho, a gente Claro. faz as Exato. coisas. Mas daí é pelo fato de ser um atleta, assim, né, Sim. Jean? Me permite contextualizar, Ivan, o que acontece? De fato, não é uma atividade de graça, barata, a troco de nada. Mas comparado com atividades mais caras, esgrima, atirar. Tu tens as suas Sim, filhas, claro. né? O custo é muito maior por causa dos equipamentos, das Sim. proteções, munição. Agora me faltam exemplos, mas tem muita atividade física que acaba sendo mais cara. Então o Taekwondo, ele fica, tu fez a boa comparação, não custa ali da musculação. Às vezes o pai até tem medo de colocar o filho na musculação, pela questão da formação, 10, 12 anos, tem médico que não recomenda, existe uma preocupação, mas outras atividades físicas permitem que já tenha essa iniciação ao esportes. E é uma vez por semana daí? É um período bom? Depende, a minha agenda às vezes. Na minha academia, a gente tem aula no período noturno e praticamente todo dia. Atualmente não está tendo aula na sexta. Na verdade, tem aulas na sexta, mas daí é marcada via grupo, né? Sim. Então, seriam aulas extras. Aí é a mestra Ieda, minha esposa, que tem ministrado essa aula. Eu parei de dar aula na sexta por alguns motivos, tipo assim, acompanhar ele nos eventos. Por exemplo, nós fomos agora para Chapecó, né? Final de semana nós saímos na sexta-feira às 6 da manhã. Levamos 10 horas de viagem. Puxadinho, longe. Tá? Daí ele competiu no sábado, daí teve outros atletas, daí no domingo foi o feminino, saímos de lá, eu acho que 3 horas da tarde. Não, foi mais cedo, 1 hora. Uma? Hum. Tá. E voltamos para Joinville. Chegaram perto da meia-noite aqui. E ainda com umas coisas tensas na estrada. Inclusive, o Miguel, Pô, o Miguel, ele vai, quando ele volta, já fica a medalha. tá? Ele de fato tem ganhado as competições. Essa é estadual, né? Esse é vice. Daí Foi vice-campeão, né? vice-campeão. Sim. E tem uma ironia, né? Enfim, não precisamos de nomes, mas foi o teu vice-campeão do Grand Slam. Na Nacional. Não. Eu lutei com o menino na semi. Na Grand Slam. semi. Certo, entendi. Que legal. Ô, Jean, mas assim, não sei, Ivan, se tu tens mais alguma... É um assunto conversar esporte, a gente poderia passar Horas, né? horas aqui conversando, né?
Mas eu acho que é um aperitivo, um pouquinho, que é o que a gente se propõe aqui no Podville, né? De trazer demanda boa, assunto bom. E esse bate-papo foi sensacional, né, Mira? Então, Eu Jean, agradeço essa oportunidade. Hein? Nós que queremos te agradecer, né? Eu sou suspeito para falar, mas é sempre muito bom. Às vezes eu treino 1 hora e meia e fico 1 hora depois conversando, Ivan. Mas realmente, além da nossa amizade, eu tenho um profundo respeito por ti, pela tua família, pelo Taekwondo. E quero te dizer que a gente fica muito grato por te receber aqui. E os microfones sempre estarão abertos para você, pro Miguel. E na sequência a gente vai ter a oportunidade aqui de conversar com o Bruno, Ivan. O Bruno também é do Taekwondo, também é faixa preta. E o Bruno ele vai mais para a linha do esporte de rendimento. Sim. Porque o Taekwondo ele tem disso, ele tem o arte marcial, ele tem o esporte, no meu caso é mais hobby. E o Miguel, como atleta, como integrante da seleção brasileira Taekwondo, ele está na linha do rendimento mesmo, né? O caso dele não é por hobby, para desestressar como a gente acaba fazendo. E foi muito importante nessa trajetória do Miguel, o Bruno William da Silva, que inclusive é técnico da C-Sport. A C-Sport é a municipal, né, Bruno? E seja muito bem-vindo aqui ao Podville. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu tô desde o ano passado na C-Sport, né? A Fundação de Esportes de Joinville. Uhum. A antiga FELEG, que o pessoal aí foi denominava uma reintegração e mudou o nome deles ali, né? E ali é um local onde eles trabalham com todos os projetos, desde o rendimento até os projetos sociais que atendem as escolas, né? Os projetos de iniciação esportiva, que atendem as crianças também e potenciais atletas futuramente, assim, né? Dali que você extrai alguns futuros talentos ali pro esporte. E também tem toda a parte da criança estar se desenvolvendo no esporte, tendo, como eu posso te falar, um primeiro contato ali, né? Com uma área diferente, assim, do que ela tá habituada, né? Eu tenho uma pergunta, Mira, que me chamou a atenção. O professor Jean falou, é 1 ano e meio que vocês dois estão treinando junto? Isso. É isso? 4 meses. E é inegável que o professor Jean deve ter um conhecimento, uma bagagem tremenda também. Mas eu vi que o professor falou da importância do Bruno na evolução do Miguel. O que mudou, Miguel? O que o Bruno, qual é o diferencial do Bruno nesse teu processo de chegar à seleção brasileira? O foco do Bruno é o rendimento, né? Então os treinos dele são diferentes, ele tá toda hora vendo vídeo, descobrindo o jeito de treinar. Ele que me fez começar a ir pra academia, preparação física. Ele quis levar para outro nível o Taekwondo, né? Nossa. Sim. Ivan, sabe quantas vezes eu fiz aula com o Bruno? Uma vez. Eu disse, nunca mais deixa eu na minha aula. Não dá pra acompanhar a molecada, cara. O ritmo é muito intenso. É um elogio, tá, Bruno? No caso, no sentido positivo. Cara, assim, não é hobby pro Bruno. Cara, tu jogar o teu futebol final de semana, se tu permite, Ivan, e tu é colocado numa final de Libertadores. É assim. Sim. É muito acima de hobby, acima até de uma atividade esportiva, porque aí é pensado profissionalmente. Sim. O cara tem atletas, vai formando atletas, né? E tem resultados. O Miguel é prova disso. Certo. A diferença assim que a gente trabalha assim é que é uma linha muito da competição em si mesmo, que o Miguel mesmo comentou, assim, a gente tem um trabalho todo por trás ali, né? A gente estuda bastante, tanto os adversários, quanto o que está acontecendo no cenário mundial e no Pan-Americano, e o estadual e o nacional também, né? Que é por onde a gente tem que começar, né? Como o Taekwondo ele é um esporte muito versátil, ele muda bastante a regra diariamente, e é um esporte muito moderno, assim, ele é muito parecido com a esgrima, se você for dizer assim, porque ele é todo... É eletrônico, já tirou muito a parte da mão humana, assim, em questão da pontuação, né? Ele é todo sistemático. Você usa uma meia eletrônica com 12 ímãs, se não me engano, 12 ímãs, não me lembro. 12 ímãs, e eles têm que ter cada peso tem um nível de potência para o ponto entrar e
e aparece via Wi-Fi na tela do computador. A contagem dos pontos não é mais feita de forma humana? Não. Não tem mais o treinador, um juiz dizendo... Tem que ter por... Claro, mas a decisão não é só subjetiva dele. Isso. É quase objetiva no Isso. sensor. A interferência humana é só na arbitragem, no caso. Um ponto que eles dão é de soco, que o soco, a luva não tem sensores. Ainda, né? Ainda não tem. sensor. Próxima Olimpíada, acredito que já deva ter já. Já estão fazendo os protótipos já para treinar. No Campeonato Mundial de Equipes, que o Taekwondo também tem em equipe agora, né? Sim. Eles já estão utilizando esse sistema, né? Com modo de teste ali, né? No USA Open eles usaram também. Isso. Daí tá tendo... Toda vez tá aumentando a geração dos coletes eletrônicos, né? Que eles são todos... E o Miguel já treina com esse material? Então, esse A material... luva não, né? o colete também não. O que acontece, Ivan? Vamos lá. Até para falar da segurança Taekwondo. Me ajudem lá, por favor. Quais são os equipamentos? Capacete, né? Capacete não tem sensor, né? Tem Tem. também. Tem sensor já no capacete? Isso, só que no capacete não exige um nível de peso de contato. Só o pé encostar ali, Tocou já. tocou, já sobe. E a Até gente tem um sistema muito parecido também com o do futebol, tipo o VAR. O nosso tem vídeo replay. É verdade. A gente, se a gente tem um cartão, o técnico tem um cartão. Se o atleta acertou, por exemplo, uma parte onde não tem o capacete, o rosto, ou pegou de relance assim na cabeça, a gente tem direito a levantar o cartão e solicitar um vídeo replay para rever o lance. Entendendo que ali teve um ponto e não Isso. foi. Porém, a gente só tem uma vez esse cartão se a Errou. gente errar. Se a gente errar, eles tiram o nosso cartão, nós não podemos mais reclamar em nenhuma parte da luta, né? Sim. Somente O naquela. Ivan, e no Taekwondo até não é puxa-saco, mas o vídeo veio antes do popularizar no futebol. E ainda o VAR é mais rápido que o do futebol, porque é entediante ali no futebol, né? Mas no Taekwondo o atleta até gosta porque dá pra dar uma respiradinha. Por isso que é um cartão só. Quanto é que dura a luta? É 5 minutos? Parece uma eternidade, mas é menos do que isso. É 3? São 3 rounds de 2 minutos por um de descanso. O sistema ganhou o primeiro, ganhou o segundo, acabou a luta. Ganhou o primeiro, perdeu o segundo, vai pro terceiro round. Melhor de 3. Isso. Cara, mas assim, Então, mas vamos lá. parece que é uma eternidade. Esses 2 minutos parecem 20 O minutos. primeiro round é 2 minutos, ok? Isso. É isso? Quem ganha o round é quem faz mais pontos, ok? Isso. Mas vai terminar os 2 minutos. Não tem assim, quem fizer 5 pontos ou 2 Cara, se minutos. tu levar um Não, nocaute... tem o Tem limite de ponto também. gap. Tipo, se você tomar uma diferença de 12 pontos do outro adversário, você perde, digamos. Independe do tempo. 12-0 elimina. Ou uma diferença que dê 12 também Ok. elimina. 5 faltas também elimina. Não pode tomar 5 faltas Dentro daquele round. Ok. Ou o Isso. nocaute, obviamente, que daí Isso. abre contagem e o atleta não tem mais como continuar, né? O Taekwondo não é uma Isso. carnificina que vai Exato. ficar batendo até... E não tem tempo de... Vamos lá. 30 segundos do primeiro round, nocaute. Terminou. Como as outras... Nocaute é nocaute. Os juízes consideraram nocaute, terminou a... O juiz abre uma contagem, se vê que a pessoa tem condições ainda de continuar, né? Eu vejo... Não. Agora... Eu sou totalmente leigo, cara, assim. Mas eu vejo no judô... eu vejo no judô aquela tentativa que nem um cara que tá ganhando defensivo, assim. De não... Principalmente ali nos segundos finais, o cara tá ganhando, ele só não pode ser derrubado. Isso é contado falta também. Lá tem essa possibilidade. Deve ter, né? Tem, você não pode em nenhum momento demonstrar que você tá fugindo da luta, né? Mas é estratégia, digamos assim, você tomar uma falta do que 3 pontos. Às vezes, tá acabando a luta ali, a estratégia, Toma nossa, falta. segura a luta ou toma a falta e ganha a luta, acaba o tempo. Isso Sim. dentro da regra do jogo. Sim, sim, Né? dentro da Sem estratégia, né? Usa o jogo ao nosso favor, né? As regras, né? Certo. Isso é estratégico, no caso. E pros pais, principalmente, ou pra você mesmo que tá assistindo e ainda fica um pouco preocupado, porque, pô, a gente falou protetor na cabeça, a pessoa se liga, tá, mas pra que proteção na cabeça? É pra levar chute na cabeça, é permitido pra sim. faixa preta só, né? Isso. Faixa colorida não é permitido chute na cabeça, não é recomendável, né? Se evita, né? Da faixa azul, a azul claro até a faixa preta já Que pode, já. azul claro também já é uma faixa colorida, mas quase na preta, Isso, né? É uma isso. graduação mais alta, né? As proximidades. São 10 faixas, Ivan, coloridas, até chegar na preta, e aí a preta tem os danos, que também se divide em 10. Os cadetes. Né? O Jean é 7º Dan, o Miguel é 3º Dan, eu sou 1º Dan, né? Não necessariamente uma circunstância, mas com 4º Dan tu vira mestre
e com o 7º dan em diante tu vira grão-mestre. Mas nós estávamos falando da proteção ali. É o que, Bruno? Só para que a gente... Eu, primeiro dan. Primeiro dan. Não tem comparação comigo. É infinitamente melhor, né? Porque não necessariamente tem pessoas que ficam preocupadas com os dans. Por exemplo, eu não acho que eu darei aula no futuro de taekwondo, né? Minha profissão não permite, a agenda não permite. Então o caminho do mestre é muito mais por uma satisfação pessoal. Não tenho uma necessidade de me tornar mestre. E depois que tu chega na faixa preta, os dans são mais para quem objetiva da aula, vira mestre, grão-mestre. Mas voltando às proteções ali. Então, protetor de cabeça, protetor de boca, daí como toda arte marcial, né? Por causa da proteção dos dentes. Colete, né? Aí me permite esclarecer, quando tu falou que o Miguel não utiliza, é o seguinte, né? Em treinos a gente não usa colete com sensor. Mas as lutas, as grandes lutas, são todas com sensor, né? Imagino que essas medalhas todas aqui, os coletes já eram todos com sensor, ainda mais com a Federação Brasileira, né? Sim, que esse é um colete, teoricamente ele é bem caro, né? Sim, eu imagino, é caríssimo. É um material assim para você ter, poxa, é quase 4 a 5 mil cada um, né? Para você ter ele para treino, assim, é algo bem isolado. Grandes equipes têm esse material já para treino. É muito bom, ajuda você ter aquele diferencial do encaixe do pé, tudo. Você sabe aonde colocar a meia ali, que a gente usa a meia, né? A gente sabe mais ou menos aonde e a força que a gente tem que usar, em média, para fazer o ponto ali, já fica mais habituado. Tem imã para poder o sensor funcionar, entende? É uma vantagem, né? Você ter esse material para treinar, com certeza. Mas a gente treina com o colete convencional, simulando o colete eletrônico. A gente faz todos os movimentos que entram a pontuação nesse colete. A ideia é trabalhar sempre uma simulação próximo do real. O diferencial do rendimento que eu creio é esse daí, que você faz eles aguçar o que eles já têm, né? Desde o reflexo, principalmente psicológico. A gente faz várias situações da luta, tanto atrás do placar como na frente. Como se comportar em todas as situações, né? Isso você leva para tudo na sua vida, né? Sim. Essa parte ali que o mestre Jean comentou ali sobre as empresas de outros países, né? Eu até eu acredito que seja uma grande realidade mesmo, porque você se obriga a ser uma pessoa calma. Não pode em nenhum momento fugir da linha de estratégia que a gente traça. Eu acredito que até deve ter penalizações, né? Sim. Caso não tenha uma linha reta dentro do esporte, deve ter, né? Sim, Tu não consegue ser professor e ficar batendo em todo mundo na rua, né? Sim. Por exemplo, né? O rendimento, assim, a gente não cobra tanto a postura marcial, assim, a nível que nem é o marcial, assim, o aluno da academia iniciante ali, né? Sim. Porque a gente já passou por essa fase, a gente sabe que cada um tem o seu lugar ali, todo mundo já sabe se respeitar dentro da equipe. A gente já não cobra coisas tão primárias, mas se a pessoa, claro, passar desses limites, ela vai ter que voltar às raízes ali, vai ter que lembrar como é que foi ensinada, né? Tem que ser disciplinado. Tem que ser... Daí passa por essa disciplina, né? No caso, a gente às vezes pede para se afastar um tempo, a esfriar a cabeça, voltar. A pessoa vai sentir falta de estar ali no ambiente. E todas as mesmas circunstâncias dos demais esportes, doping, tem controle de doping, também pode ter exclusão da federação por mau comportamento, por quebra de decoro, como tem nos órgãos de classe, né? E uma vez tu excluído, é muito grave, porque se tu não tiver federado, não tiver filiado à federação, à confederação, competição séria, importante, relevante, esquece. Outra pergunta, em quase todos os esportes se tem os ídolos, né? Quem é teu ídolo nas artes marciais ou no taekwondo? Quem é... Pô, esse cara é... Poxa, no esporte, assim, sempre... Lee Dai-hong. Esse mesmo, coreano, Lee Dai-hong, achava ele muito bom. Nunca ganhou uma Olimpíada, mas a determinação dele, assim, em vencer era muito grande. Foi muitas vezes campeão mundial, tudo. Mas era um cara que a gente via ele muito forte, assim, não... Ganhou de todos os adversários que ele se propôs a enfrentar, assim. E coreano, né? O taekwondo é da Coreia. Sim. E a base do taekwondo Coreia do Sul, daí. Isso. E... Nada contra a Coreia do Norte também, quero deixar bem claro. E com a Coreia do Norte pode vir um míssil aqui. E é o teu também, Miguel? É o mesmo ídolo? Lee Dai-hong e o Park Tae-jong. É outro coreano também. E independente assim, digamos, da idolatria,
Me permite se eu estiver errado. Você sabe que a nossa conversa vai fluindo aqui e as coisas a gente vai lembrando. Em Joinville, eu não sei se está mais em Joinville, nós tivemos a Natália Falhavina, né? Isso. Que foi atleta olímpica e eu acho que medalhista, se eu muito me engano. Eu peço desculpa para você, a gente tem um compromisso com a informação correta, mas eu não lembro de cabeça, não vou parar aqui para consultar. Mas aí o Mosca, se for o caso, coloca na edição. Medalha eu acho de que bronze, ela foi medalha de bronze? Me ajuda lá, Bruno. Em Pequim, na Olimpíada de Pequim. Nas Olimpíadas de Pequim. Uhum. E assim, o que acontece? É como o basquete, né? A seleção americana sempre larga em vantagem. Os coreanos também, os orientais como um todo. Então, assim, não é sempre que a gente tem um medalhista brasileiro ou ocidental. Então, tu ser medalha de bronze numa Olimpíada, tu tá entre os melhores, né? Por isso que Mas o adversário a ser batido é a equipe coreana sempre. não necessariamente, mas o Brasil ele vem conseguindo esse destaque e aí quando a gente percebe essas vitórias assim, a gente tem que valorizar mesmo. Foi o caso dela, foi uma das percussoras em Pequim. A seleção brasileira também tem uma boa imagem, uma boa reputação e principalmente vitórias. E a gente tem aqui um atleta da seleção brasileira taekwondo, ganhou um Grand Slam e vai para o Pan-Americano. E leva a Joinville para frente, né? Joinville E Santa Catarina. A gente já comentou no início, né? Já temos a Giovana lá do Rio da Prata, que ela vai para tiro carabina lá, aquela questão do tiro, ganhou sua vaga nas Olimpíadas. E a gente também iniciou a conversa, Bruno, até com o professor Jean. Miguel, 2028. Los Angeles. Possivelmente Estados Unidos. Tem possibilidade ou isso tem que ser 2028, 2032? Só como é que tu vê essa evolução? Sim, tem toda uma caminhada pela frente, né? Longa trajetória. Não é impossível chegar numa Olimpíada, é o auge de todo atleta de grande nível, né? Mas tem que fazer toda a trajetória para chegar ali. Participar de vários eventos internacionais, pontuar em ranking mundial, ranking internacional. Você não pode pular fora da curva, né? Sim. É uma vida, assim, de atleta, assim, de alto nível, é abdicar de algumas situações, né? Às vezes de festas, de tudo. É uma vida bem disciplinada, é uma vida bem regrada. Se você não sair disso, você vai ter teu prêmio lá na frente, com certeza. O resultado sempre vai ser positivo, se você trilhar o certo, né? Mas tem condições, sim. Tem em 2026, se eu não me engano, tem Youth Games Dakar, né? Que é uma pré-olimpíada, né? Que é dos jovens só. Uhum. Para essa, talvez, acredito que uma boa preparação. Tem que ter bons resultados, né? A gente está tentando ir para o Rio de Janeiro para buscar um bom resultado. Para quem sabe ele ser convocado para o Mundial Juvenil também, que é na Coreia do Sul. Eu me esqueci o nome da cidade agora. Mas tem esse da Coreia. E também ele vai pro outro país da Arábia lá, qual que é o nome? O Bahrein. O Bahrein também, esse ele já tá classificado também pro Mundial Escolar. Esse ele vai participar, daí no caso seria o México e o Bahrein, né? São os dois campeonatos internacionais que ele tem agora em vista. E o do Rio de Janeiro, que também ele é um campeonato nível G1, que a gente fala, né? São campeonatos que eles pontuam no ranking mundial e olímpico, né? E esses campeonatos todos vão somando para toda essa construção da carreira dele, né? Mira, eu já vou fazer um encerramento, a gente já está chegando em 1 hora, né? Passa muito rápido, né? Vai voando, né? Professor, tinha mais... mas é assim mesmo. Não vai faltar oportunidades, né? O pessoal do Podville, o pessoal de Joinville que nos acompanha, a gente falou com o professor Jean, a gente está falando com o professor Bruno, a gente está aqui com o atleta Miguel. É Joinville, cara. Não é de longe, é daqui, é família daqui, são pessoas que moram aqui, que tem academia aqui e estão na seleção brasileira, né? Estão indo para Mundial, então existe a possibilidade. Então eu queria muito, muito agradecer ao professor Jean, da minha parte, a Mira ainda vai, professor Bruno e Miguel, principalmente a você, cara. Eu tenho uma filha, eu tenho 3 filhas, uma de 14, uma de 11 e uma de 6. As dificuldades hoje, professor, dentro desse mundo, né, até da rede social,
que a gente tá passando essa informação, mas ao mesmo tempo é a rede social, esse mundo que também leva para outros caminhos, e a gente vê no Miguel a tranquilidade dele, a maturidade dele, tá centrado, falou de escola, falou de disciplina, falou de tempo, falou de uma maneira sensacional. Por quê? Família, esporte, respeito, disciplina. A gente tendo essas coisas na vida, dificilmente vai ter algum problema. Dificilmente tu vai pro caminho da droga. Eu acho que é esse exemplo, Miguel, que tu deixa aqui, pra mim, hoje, como pai, é o exemplo que tu deixa, tá? Torço. As minhas orações hoje vai ser que a família de vocês conquiste tudo que seja pra vocês, tá? E acima de medalha, acima de qualquer coisa, cara, seja feliz, cara, com as tuas conquistas, com a tua família, tá bom? Gratidão a todos, foi uma conversa sensacional. Obrigado, Mira. Oi, Fá. Não, e assim, me permita te complementar. O que acontece? O Miguel tem México e tem Bahrein pela frente. Mas acima de tudo, a trajetória. E eu acho muito bacana, tu perguntou pro Bruno, tá, vem cá, Miguel 2028, Los Angeles, é uma possibilidade. Não é uma obrigação, não é uma certeza, mas pode acontecer. E só o fato de poder acontecer é uma coisa única. Porque, Ivan, para tu chegar numa Olimpíada, e quem tem esse contato, eu já almejei, né, nunca consegui realizar, mas para chegar numa Olimpíada tu tem que ter alguns itens. Ter começado muito cedo no esporte, ter idade ainda, o Miguel tá com 15 anos, ser faixa preta, que é o caso dele já, ter o apoio, ter um técnico, ter um mentor, que foi o mestre Jean, a mestre Eda. Então, assim, é um alinhamento de astros, uma circunstância incrível para acontecer, tanto é que não à toa é o primeiro joinvilense numa seleção brasileira de taekwondo. Então isso é muito único e até fica assim o convite a apoiadores, a você que está nos assistindo, para incentivar, porque isso é raro de acontecer, aconteceu, e eu acho que a gente tem que valorizar quem conseguiu e principalmente quem representa a nossa cidade e o nosso estado. Até ia fazer uma brincadeira aqui, Ivan, que não é uma brincadeira, é um desejo de boa sorte, que a Giovana, quando veio aqui, estava na iminência de conseguir as Olimpíadas e por mérito dela, ela foi lá e conseguiu. E é o que a gente deseja a você, Miguel, de verdade, de coração. Eu sou muito grato a você até pela minha formação, na minha preparação para a faixa preta, ao Bruno, que está preparando uma gurizada. Preparou o Miguel, mas tá vindo a base, tem uma galera vindo forte e que nós tenhamos outros atletas joinvilenses, né? Então, assim, nosso agradecimento por vocês, por estarem aqui conosco. E Miguel, Bruno, a palavra fica livre para vocês. Foi muito bom receber vocês nessa conversa. Certo. Muito obrigado pelo convite e que os pais, quem estiver ouvindo, assim, que possa estar colocando o seu filho no esporte, que isso é um diferencial mesmo. O esporte é uma ferramenta de transformação de vida, de pessoas e não foi só na vida do Miguel, foi na vida de muitas pessoas já que eu sei que já passaram por o esporte e sabem que ali é um ambiente seguro, um ambiente que você só ganha valor ali. Essa é a minha consideração final aí. Então, também gostaria de agradecer pelo convite e é isso, né? Muito obrigado. Professor Jean. Eu só tenho a agradecer, tá, ao Wilson. Nós já tínhamos falado isso há um ano atrás, não tinha nada a ver com meu filho, só que agora juntou as duas opções, tá? Agradeço também a todos que já estão apoiando de alguma forma, os patrocinadores que a gente estamos conseguindo aí, né? Sem essa ajuda seria um pouco mais difícil, vamos dizer assim, né? Então só temos a agradecer a todos, tá? Eu, particularmente, o Bruno, eu estou acompanhando, agradeço ele todo momento, a dedicação não só ao meu filho, como a equipe de Joinville, tanto que nós estivemos participando numa seletiva agora recente, né? E tivemos vários atletas, né? Inclusive lá no Grand Slam tivemos uma atleta também que passou no mesmo processo e ficou em terceiro lugar. Bem lembrado. A Nayara, tá? Verdade. Então, tipo assim,
tudo está sendo um fruto da dedicação do trabalho desse garoto aqui, ó. E eu estou apoiando ele, e eu quero que ele voe mais, e até mesmo porque eu quero que ele cuide do meu filho lá, né? Tá? Então, muito obrigado por tudo. Fechou, Mira? É isso aí, né? Eu acho que a palavra é transformação. É isso aí. Acho que a gente conseguiu trazer esse conteúdo de qualidade e você pode transformar a sua vida através do esporte. E agora, para você que nos acompanha, a gente vai fazer um simulado aqui. Eu vou simular um nocaute no Mira de Taekwondo. Você depois nos cortes pode presenciar o Mira sendo nocauteado por mim num golpe de Taekwondo que eu vou aprender agora com o Bruno aqui. Pode ser, Mira, não? Não, pode ser. Se você não aparecer no próximo programa, você já sabe. Galera, valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.